de volta com o Educador Entrevista. Nós vamos falar um pouquinho dos trabalhos e das ações da ABADEF aqui na companhia da Paula. Obrigado pela participação com a gente. Paula, boa tarde. Boa tarde. Eu agradeço mais uma vez a você, Luciano, e a TV Educadora por estar recebendo a ABADEF mais uma vez. Bom, a gente sempre fala do trabalho da entidade, né, das ações implementadas. Nesse ano, né, o ano passado a gente falava muito das dificuldades do período que a entidade passou. Como é que está a questão nesse ano? É a pergunta, inclusive, da Andresa aqui. Então, mais um ano, né, 2018, a gente vem na batalha, né, novamente, porque nós não estamos igual 2015 e 2016, né? Mas nós conseguimos renovar os nossos convênios, estamos recebendo algumas parcelas, mas a gente tem outros gastos dentro da entidade que a gente tem que manter, né? Combustível, o atendimento de fisioterapia, né? Que a gente precisa das nossas ações, né? A gente tem que fazer as ações para poder manter o caixa, pelo menos no azul, para a gente não ter problemas nenhum, né? Uhum. Então, assim, na batalha todo dia, né? Buscando ajuda financeira, buscando patrocinadores que nos ajudam para a gente poder, para continuar os nossos atendimentos, né? Nossa entidade aberta. Melhorou, lógico, a gente não está naquela crise de 2015, 2016 que a gente passou, mas ainda estamos caminhando devagar 2018, né? Como está o país, né? A gente está como está o nosso país, devagarzinho, sem pensar em fazer grandes movimentos dentro da entidade, né? Reformas, ainda não, para poder manter as contas em dias. Né? Por isso que a gente faz evento quase todo mês ou a cada 2 meses para poder continuar os atendimentos. Uhum. E exatamente por isso, né? A gente sabe, em especial a ABADEF, que está ligada à questão prioritariamente da saúde, né? Que quando a gente pensa em atendimento, e a gente fala isso há vários anos, né? Muitos dos recursos ou dos repasses estão tabelados. Né? Sim, eu faço 20 anos de ABADEF, né? Então, sempre que eu escuto, antes de ser presidente, sempre como trabalhando, não há um aumento de verbas, né? Principalmente federal e estadual, a gente não vê aumento, né? A gente consegue, na municipal, um aumento ou não, mas na federal e estadual, desde há 20 anos que a gente não vê aumento, né? A gente recebe pela área da assistência e a nossa área, a não ser o setor do SAD, né, que é o Melhor em Casa, que é custeado pelo governo federal na área da saúde, mas o que a gente trabalha, né, na reabilitação dos nossos pacientes dentro da clínica de fisioterapia, a gente não tem um subsídio, né, a gente não tem como manter. Então, a gente, com eventos, né, com sócios contribuintes, né, para a gente poder fazer as coisas. Cobre essa deficiência de caixa e permite aí uma possibilidade de qualificar, inclusive, melhor o trabalho. Exatamente. Hoje a gente consegue manter porque a gente teve que fazer um ajuste dentro da entidade, né? A gente teve que nos organizar devido à crise, né? Mas assim, a gente teve que diminuir funcionários, diminuir o número de atendimentos, né? Hoje existe uma fila enorme dentro da entidade, coisas que não existia antes, né? Hoje a gente tem quase 400 pessoas na fila de espera, né? E a gente fica muito angustiado com isso, né? Mas a gente ainda consegue manter a entidade com o seu trabalho, né? O trabalho das oficinas, né? Todos o trabalho dentro da entidade. Perfeito. E quando se fala de fisioterapia, né, a ABADEF tem um trabalho que é muito amplo nesse sentido, né, porque a gente muitas vezes fica pensando na questão somente da recuperação de um acidente, de uma fratura, de uma reabilitação. Mas hoje a gente tem cada vez mais enfermidades neurológicas, por exemplo. Sim. A grande maioria, né, a gente tem os nossos casos, né, que a pessoa torna-se naquele período incapacitado, né? Mas hoje, o paciente neurológico que vai, mesmo que tenha por um período aquela incapacidade por causa de fratura, tudo, existe outros grupos também dentro da entidade, né? Que a gente faz o trabalho não só voltado para a reabilitação, né? Existe aquele paciente que precisa das oficinas que a gente tem, né? Que é os grupos
que a gente formou na assistência social, né, que é o convênio que a gente mantém. Então, os pacientes que às vezes precisam de um atendimento, né, com a psicóloga, com a terapia ocupacional, com a assistente social, vão nesses grupos, né? Temos também há muitos anos atendimento de ecoterapia, de terapia ocupacional, de psicologia, fono, o Melhor em Casa, né? Então, é um centro de reabilitação, né? E não vê só a parte física dele, né? A gente vê tudo. Chegou um paciente com Parkinson, com Alzheimer, às vezes ele precisa estar mais no grupo, com outras pessoas, que são as oficinas, do que estar na fisioterapia, né? A Juliana, parabenizando pelo trabalho realizado, né, diz que já teve 2 familiares que passaram pela entidade e que sempre foram extremamente bem tratados e com uma qualidade de recuperação fantástica. Isso que é importante, né? A gente ter o reconhecimento e todas as pessoas que chegam, né, que desde a recepção até chegar ao nosso setor, é fundamental ser bem recebido e muito bem tratado dentro da nossa entidade. Uhum. Quando se pensa também nessa questão, né, do atendimento, cada atendido tem um perfil específico de tratamento. Com certeza. E isso também é avaliado na triagem, né, Paula? Quando a gente recebe, né, você chega lá na nossa entidade, é passado pela triagem, pela nossa assistente social, né, para ela saber qual o critério, né, o que cada pessoa precisa, né. Às vezes vai para as oficinas, às vezes precisa só da fisioterapia, às vezes precisa de orientações como procede por um atendimento do Melhor em Casa, do SAD, né, então ela dá todas as orientações necessárias. Uhum. O SAD também é um serviço interessante, que às vezes as pessoas não sabem direito essa estrutura, né? O que é e como ele funciona. O SAD é uma parceria com a Prefeitura, né? E que a ABADEF tem com a Prefeitura. É um recurso que vem do Ministério da Saúde, né? E onde a gente tem a pessoa acima de 60 anos, acamada, tem todos os critérios possíveis, né? Então, como que faz? Se aquela pessoa às vezes procura a ABADEF, não é direto na ABADEF. Pode até ir lá que a gente dá todos os procedimentos, mas geralmente você vai no seu postinho, né, de saúde perto da sua casa e pede uma solicitação de visita do SAD. E aí vai rapidamente, são coisas menos de uma semana, né, muito menos. Chega na entidade, onde é agendado com a assistente social, com a Maristela, a coordenadora, a visita na casa da pessoa, para ver mesmo se essa pessoa está dentro do critério ou não. Uhum. Também se tem essa possibilidade aí, e que de fato é muito interessante, de fazer esse trabalho direto, porque a gente sabe que com fisioterapia, dependendo da gravidade do problema do paciente, o próprio transporte acaba prejudicando o serviço realizado. Exatamente, né? Então é tudo feito uma avaliação, né? Pela assistente social, ou se a assistente social pede para um fisioterapeuta ir até a casa, né? Estou falando pelo SAD. Para avaliar, para ver mesmo se é o caso. Às vezes você chega, faz a avaliação e não é. Aí encaminha ou para a ABADEF, ou para a faculdade, ou mesmo para o posto de saúde, onde tem o que a pessoa precisa. Uhum. Carlos, agradecendo também as ações e o trabalho da ABADEF, diz que precisou de um par de muletas emprestadas e que foi bem atendido, né? Vocês têm esse banco, né? Exatamente, a gente tem um trabalho que a gente faz há muitos anos, né? E junto também com o Rotary, que a gente tem a campanha do Lacre, né? O Lacre Solidário, e onde a gente faz uma campanha de arrecadação de lacre. A ABADEF é um dos postos, mas tem o Rotary também. Tem vários lugares na cidade e a gente entrega para o Rotary e o Rotary transforma isso em cadeira de roda, onde a gente pode estar ajudando a pessoa que precisa. Uhum. E é isso, né? A pessoa passa pela ABADEF, tem uma avaliação do quadro e essa cadeira é emprestada, não é doada. Não é doada, essa cadeira é emprestada, né? Porque assim que a pessoa não necessita mais, ela devolve para a entidade para a gente poder ajudar outras pessoas.
Lógico, a gente não determina um prazo, né? Dependendo de cada quadro, às vezes você precisa para um mês, às vezes precisa para semanas ou para um ano, mas a gente sempre pede para essa pessoa a cada mês estar renovando esse... que a gente faz um papel de autorização, né? De empréstimo. Bom, foi realizada uma ação entre amigos, queria que você falasse um pouco dessa ação específica. Então, devido à Copa, nós resolvemos, né, sortear uma TV, uma Smart TV de 42 polegadas, e com grande sucesso nós colocamos 1000 números, né, foram vendidos praticamente todos os números, né, foi um grande sucesso. Eu quero agradecer muito aos patrocinadores, às pessoas que nos ajudam, aos nossos funcionários, que cada um também se dedicou, né, ao evento, como eles sempre se dedicam a todos os eventos da entidade. Eu tenho só a agradecer a cada funcionário da entidade. E as pessoas que compraram, a população de Batatais, sempre abraçando essa causa, né? Foi um sucesso. E hoje está aqui para a gente sortear. Alguém vai ficar feliz de assistir a Copa com uma televisão nova. Perfeito. Bom, então vamos ao sorteio aí? Ao sorteio, mexer bastante pra gente... Papelzinho, vamos lá. Pegar um número, vamos lá. Um único papelzinho. Perfeito. O ganhador é o Josias. Deixa eu só deixar o último número aqui. Tem o contato telefônico do Josias, vai aproveitar aí, né? A TV 42 polegadas. Exatamente. Parabéns ao Josias. Assim que eu chegar na entidade, saindo daqui, nós vamos estar entrando em contato para estar entregando a televisão para ele. E é bacana isso, né? Nós percebemos o quanto tem essa gama de colaboradores da BADEF, quanto se espalha, né? Não, eu tenho que muito agradecer. Qualquer ajuda que a gente pede aos nossos empresários da cidade, né? Mesmo a gente passando por todas as dificuldades que cada um está passando, a gente pede ajuda, eles sempre estão nos auxiliando, os nossos atendidos, né? Comprando, nos ajudando, os funcionários vestindo a camisa, né? Nos ajudando a estar vendendo, e isso, assim, eu fico muito feliz, né? Porque essas ações ajudam a manter a entidade funcionando. Uhum. E, de fato, né, acaba tendo essa gama de colaboração, porque as pessoas conhecem muito bem o trabalho, né? O próprio atendido é um dos grandes parceiros. A maioria, né, o nosso atendido é o nosso parceiro. Ele sempre está lá, eles nos ajudam, eles compram, eles torcem pela entidade, né? E eu fico muito feliz, assim. E muito obrigada mais uma vez pela ajuda, né, de mais um evento que a gente realizou. Perfeito. Paula, para quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho, visitar a entidade, saber como colaborar, como é que deve proceder? Gostaria muito que quem não conhece a entidade, quem gostaria de estar vendo o trabalho que a nossa entidade tem, é só estar indo na BADEF, que fica lá na antiga FEBEM, né? Nós estamos de portas abertas, de segunda a sexta, das 7h30 às 5 horas da tarde. Quem quiser tornar um sócio colaborador também, né, só ligar no 3761-3567, que a gente está lá, de braços abertos para receber a população. Maravilha. Quero agradecer a presença, deixar o programa sempre à disposição e estimular isso, né, para que as pessoas conheçam o trabalho da entidade, que eu tenho certeza aí que vão sempre ter um espacinho no coração para ajudar esse trabalho. Obrigado pela presença. Eu agradeço a você, Luciana, a educadora, por estar abrindo as portas para a entidade mais uma vez. Muito obrigada. E parabéns ao seu Josias pela televisão. Perfeito. Bom, o programa vai a um breve intervalo. Na sequência, nós vamos falar sobre adoção, né? Como proceder aí no processo de adoção. Nós voltamos já.
de volta com o Educador Entrevista. Nesse bloco nós vamos falar um pouquinho a respeito de adoção com a psicóloga Amanda. Obrigado pela participação com a gente. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada pelo convite. Também com a Asline aqui, que é vice-presidente da ONG, que nós vamos conversar um pouquinho a respeito desse funcionamento. Asline, obrigado pela participação com a gente. Obrigada pelo convite. Crescendo em Família, né, o nome dessa ONG, dessa entidade. Como é que surgiu a ideia de montar uma ONG, né, voltada à questão da adoção? Há 14 anos atrás, alguns pais e membros do fórum participaram do ENAPA, é o Encontro Nacional de Adoção, e quando eles retornaram, eles foram alimentados por essa ideia de um grupo para poder apoiar quem estava no processo, quem já havia adotado. E uma das funcionárias do fórum estava se aposentando e junto com esses pais eles fundaram a ONG. Uhum. Pensando nessa questão, né, a gente sempre fala de processo de adoção no país, a gente vê às vezes ações na mídia, né, mas eu falo na mídia ficcional, né, que a coisa se dá de uma maneira muito rápida, muito prática, né, mas na realidade não é bem assim, né? Não. A ideia da adoção a mídia normalmente lembra só nessa data, né? No dia 25 de maio, que é o Dia Nacional da Adoção. Tirando esse momento, são alguns casos que a mídia se propõe a falar, mas teria que ser um tema muito mais abordado, porque existem muitas crianças que necessitam da família, que elas precisam estar inseridas em família. As crianças que estão hoje em abrigos, elas incomodam enquanto elas estão na rua. Elas estão num semáforo ou vendendo uma bala, mas no momento em que elas estão institucionalizadas, a gente chama essas crianças de crianças invisíveis, porque elas pararam de incomodar a sociedade e, de alguma forma, o Estado está suprindo aquelas necessidades. E não é. O Estado supre a necessidade de um teto, de alimento, de vestuário. Mas essa criança precisa de convívio em família, de amor, de carinho, de limites, para se tornar um cidadão de bem. E de fato a gente acaba vendo isso, né? De certa forma a sociedade tem feito essa higienização social, né? No sentido de, olha, morador de rua me incomoda enquanto está na rua, né? Se eu coloco ele em uma entidade, ele fica invisível, né? Animais de estimação também, né? Manda para as ONGs, tira da rua, porque aí ele não me incomoda mais. Ninguém se preocupa em que condições que eles estão. E a mesma coisa com as crianças, né? E você só vai ver depois na mídia matérias de instituições, né, quando acontece algum problema. Sim, com certeza. Quando surge denúncias, né? Mas se essa criança ela está sendo amparada emocionalmente, essas questões não são levantadas, né? E o que é principal é essa criança estar inserida numa família. Essa criança precisa conviver em família. E, Amanda, o impacto psicológico disso, né, dessas crianças estarem longe dessa estrutura, mesmo estando em uma entidade com qualidade, né, bem atendida, né, ainda falta esse processo familiar. Com certeza. A institucionalização das crianças, ela é uma falta de opção, né? O ideal seria que essas crianças estivessem em família, porque só uma família é capaz de dar a estrutura que a instituição não é capaz de suprir, né? Como a Asline falou, tem comida, tem as necessidades fisiológicas, elas são supridas. E o impacto na vida dessas crianças, ele é irreparável, né? Porque, em especial, crianças que ficam em longa permanência na instituição. E aí, quando elas são adotadas, existe a possibilidade
de quando a adoção ela vai bem, de que essas crianças têm uma vida praticamente normal. Só que é importante lembrar que elas têm esse histórico, né, com certeza de negligência e de institucionalização. Uhum. E essa questão da rotina, o que a gente percebe muito hoje é o seguinte, né? Não que essas crianças não tenham família, mas são famílias desestruturadas. Exato. E que não têm condição de dar o apoio mínimo, né? A estrutura mínima de convivência familiar para essas crianças. Sim. É mais danoso ficar com a família do que numa instituição. Exato. Porque a criança ela só é institucionalizada se depois de várias tentativas a família não conseguir suprir essas necessidades. Às vezes os pais são dependentes químicos, estão em tratamento ou se negam a fazer o tratamento e está sendo mais prejudicial para a criança do que ela estar dentro da instituição. Uhum. Mas aí a gente entra numa questão de checkmate aí social, né? Que é a questão de, olha, essa família está desestruturada. Eu encaminho essa criança à adoção, eu espero essa família se reestruturar para devolver a criança a essa família. É sempre um complicador, né, Amanda, que a gente vê dentro dessa discussão. Com certeza. Esse é um assunto muito polêmico, né? As pessoas falam, mas por quanto tempo essa criança vai ficar esperando essa família? Realmente é muito complicado porque para a criança após ela ser institucionalizada, quando ela está sob o cuidado do Estado, o Estado ele vai sempre procurar o melhor para a criança. E para a criança seria menos danoso que ela conseguisse restabelecer os vínculos com a família de origem. Seria menos danoso que essa família conseguisse se recuperar e que ela voltasse para casa, porque ela já tem vínculo. A maior parte das crianças que estão institucionalizadas não são destituídas. Elas são crianças que estão esperando a família se reestruturar, se reorganizar para poder voltarem. Muitas vezes isso não é possível. E aí, quando isso não é possível, elas são encaminhadas para adoção. Por isso, o processo ele termina sendo um pouco demorado, porque ele é muito burocrático. É muito sério você retirar a guarda da criança da família. Porque você está tirando ela da pessoa com quem ela tem mais vínculo. Por mais disfuncional que a família seja, é a família que ela tem. E é onde ela conheceu afeto. Mesmo que seja uma família disfuncional, com usuário de droga, que não dê conta de cuidar. E que é o grande problema hoje em dia, né? O que a gente percebia no passado era muito focadamente uma questão econômica, né? Famílias que não tinham condições financeiras de cuidar das crianças. Hoje a gente vê um crescimento muito grande nesse sentido, né? Famílias com problemáticas muito grandes de drogadição e que não têm condições desse convívio. Muitas vezes, assim, o que a gente observa nas crianças que estão institucionalizadas é que elas têm um vínculo muito forte com as famílias. Apesar de ser muito disfuncional, o afeto, ele acontece. Quando, às vezes, por exemplo, uma mãe usuária de drogas, uma mãe usuária de álcool, quando ela está sóbria, muitas vezes ela consegue fazer o papel dela, de afeto, de carinho, e isso faz com que o vínculo seja mantido. Apesar de ter amor, de ter afeto, muitas vezes ela não tem condições emocionais de cuidar, de dar limite, de proteger mesmo, que os pais têm o papel fundamental na vida da criança, né? Perfeito. Muitas vezes, quando a gente fala de adoção, a gente tinha uma questão prática relacionada à orfandade, né? Quando a criança perdeu os pais, perdeu a família, não tem os vínculos. Isso é a minoria dos casos, não é? Em Ribeirão Preto, eu acredito que não tem nenhuma criança com esse perfil. É muito difícil crianças totalmente órfãs, porque se não tem os pais, tem a família extensa, que é o que o juizado procura, né, inserir essa criança dentro da família macro. Após não conseguir essa perspectiva, é que essa criança vai para a adoção. A maior parte das crianças hoje
é por problemas familiares mesmo, por desestrutura da família. Uhum. E é essa questão, né, que a gente acaba observando aí. Não se tem esse perfil que é ainda o perfil muito ligado, de novo, à ficção, né? As pessoas ainda têm essa imagem muito da questão Sim. do órfão e não da criança que passou por uma família complicada aí nesse sentido. Eu acho que esse é um papel muito importante da ONG. Quando nós somos procurados por pretendentes à adoção, a gente trabalha com esse pretendente o ideal que ela formou, a criança ideal que ela espera, um bebezinho, uma menina, e quais são as crianças reais que estão lá para adoção, que são crianças mais velhas, que são crianças que já têm irmãos, que são crianças que já passaram por muita coisa difícil nessa vida e que são as que estão precisando hoje de uma família. Vamos falar da questão prática aí, né, Isline? Como é que está a sua questão, né? Você está na fila aí de adoção? Sim, estou no processo. Há quanto tempo em processo? 3 anos. 3 anos. 3 anos. Então a gente começa a compreender na prática como funciona aí, né? Mas é a pergunta aqui da Leonor, né? Como é que eu inicio um processo de adoção? Primeiro passo, procure o fórum da sua cidade, da sua comarca. Uhum. Porque eles vão, é obrigatório. O primeiro passo, quando você começa, é participar de um curso dentro do fórum. Então, o fórum vai agendar esse curso, você participa e aí eles passam todos os trâmites, toda a documentação que tem que ser apresentada. Uhum. Então, seria o primeiro passo. Tem uma questão que se fala muito no país, que é essa questão do perfil, né? Então, muitas vezes a gente vê matéria e fala assim, olha, né, é complicado porque as pessoas querem um perfil específico, que é bebês, meninas, loirinhas, né? Mas também, quando a gente pensa, mesmo quem tem um perfil mais abrangente tem dificuldades. Sim. O meu perfil é amplo. É o que a gente chamaria de criança fora da faixa etária já que todos desejam, que é a criança desejável, né? O meu é acima de 6 anos, grupo de irmãos, aberto a doenças tratáveis. E quando você entra no processo, a equipe técnica, psicólogo, assistente social, monta esse perfil junto com os pretendentes. E hoje em dia, o que mais se tem em abrigo são crianças maiores e grupos de irmãos, afrodescendentes. Graças a Deus, eu tenho percebido dentro do movimento que as pessoas têm aberto mais essa possibilidade, está mais coerente com o que está sendo oferecido, né? Porque na ONG, por exemplo, 80% dos nossos pretendentes aceitam crianças acima de 6 anos. Uhum. Mas é um trabalho que eu acredito que é por conta da equipe técnica, da psicóloga, da assistente social, das nossas reuniões, dos profissionais que a gente leva e que conseguem passar que a genética não entra nessa questão, que um bebê pequeno vai te dar tanto trabalho como qualquer outra criança, não é porque é uma criança mais velha que vai trazer alguma dificuldade maior. Perfeito. Então a ONG também tem essa função, né, de sensibilizar as pessoas para um leque mais amplo, né, e de também possibilitar uma formação pré-adoção, vamos dizer assim, né, que de certa forma tem um peso de preparo aí, né? Com certeza. A função da ONG é justamente incentivar e ampliar o olhar
dos pretendentes à adoção para o que é a adoção. Quem são essas crianças que estão lá para serem adotadas? A gente precisa pensar sobre isso, porque quanto mais restrito é o seu cadastro, o seu perfil, mais tempo você vai demorar na fila, né? Então, se a Ziline está falando que ela está há 3 anos e ela tem um perfil relativamente amplo, imagina aí por uma criança que é o perfil mais desejado. Eu vi esses dias, eu olhei no site e parece que são 47% das pessoas querem crianças menores de 3 anos. Metade da fila está esperando por crianças menores de 3 anos. Né? E a gente vê que nos últimos 10 anos mudou muito isso, porque está melhor. Antigamente as pessoas só adotavam bebês. Essas crianças, depois de 5 anos, elas não saíam mais do abrigo. Elas ficariam provavelmente até completar 18 anos. Uhum. No bloco passado a gente falava dessa história dos grupos de irmãos, né? Durante o intervalo nós estamos falando a respeito de um quantitativo aí, né? Hoje nós temos mais pessoas dispostas a adotar do que crianças à disposição, né? Qual é o número aí que você me passou? Nós temos mais de 30 mil pretendentes para adotar e um pouco mais de 5 mil crianças para serem adotadas. Então, na prática, a gente deveria falar assim, olha, nós temos 25 mil pessoas procurando crianças. Exato. Essas 5 mil já deveriam estar adotadas. Sim. Qual o problema aí, né? Por que essas 5 mil não foram adotadas ainda? Porque, na maioria das vezes, são grupos de irmãos. E os pretendentes, quando procuram, é uma criança, no máximo 2. E grupos de irmãos são 3, 4, 5, 8 irmãos. Uhum. E não consegue casar esse interesse, né? E aí você tem esse impasse judicial, né? Você não quer separar esses grupos, e a gente sabe que isso causaria de fato também um dano, porque você já tem um núcleo familiar aí mesmo numa instituição, né? E na outra ponta, também essa questão da família que talvez não quer aquele perfil específico, já está acima da faixa etária que pediu, como você colocava, né? Desses 30 mil, 15 mil querem crianças abaixo de 3 anos. Uhum. E desses 5 mil que você colocou, a grande maioria está acima dos 3 anos. Sim. Bem mais de 15 mil pretendentes procuram uma criança menor. E esses 5 mil que estão disponíveis para adoção estão acima da faixa etária. O que acontece quando chega um bebê para ser adotado é que quem está na fila há 6, 8 anos já está nas primeiras posições. Então, ele que vai ser contemplado com aquela criança, né? E são poucas as crianças recém-nascidas, crianças menores de 3 anos. Porque ela só se ela for abandonada. É o caso que a gente costuma ver no jornal, uma criança que foi encontrada na rua, abandonada e tal. A maioria das crianças ela só é retirada da família quando ela já está um pouquinho maior, né? Porque já houve as tentativas para essa família ser reestruturada e manter essa criança. Perfil dos adotantes, né? Vamos falar da outra ponta aí. A gente já sabe que as crianças estão numa faixa etária maior, são grupos de irmãos, né? Quem procura a adoção? É amplo. Hoje em dia todos procuram a adoção. E na legislação a gente não tem essa questão também de falar assim, olha, tem que ser um casal. Não. Pessoas solteiras, viúvos, que é a pergunta aqui da Dona Maria. Né? A única regra é que tem que haver uma diferença de idade entre o adotante e o adotado. A questão social, a questão financeira, religiosa, nada disso é levado em consideração. Se ela é casada, solteira, hétero, homo, nada disso é levado em consideração. Ela vai passar por um perfil psicológico e ela sendo apta à adoção, o interesse real é ser pai ou mãe é que tem que ser levado em consideração. Porque muita gente ainda procura a adoção como uma forma de pagar uma promessa, desvia um pouco da função, né, real da adoção.
Outra questão que a Dona Maria coloca aqui, que é interessante, no passado, né, aqui em Batatais a gente tem a experiência disso, porque nós tivemos uma unidade da FEBEM aqui, né, que era diferenciada, que era uma entidade agrícola, assim como também um chamado lar da infância no passado. E tinha-se muito por hábito dessas crianças, desses adolescentes, passarem temporadas ou épocas nas casas das famílias da cidade, sem nenhum vínculo, né? Mas isso era um hábito, era uma rotina até para criar um perfil de convivência familiar, vamos dizer assim. Isso ainda ocorre, não ocorre mais, né? Como é que se dá essa questão? Hoje, o que nós temos é o apadrinhamento. Né? As crianças que ficam por longa permanência na instituição, elas são encaminhadas para o apadrinhamento afetivo. Então, elas passam lá na ONG, na Crescendo em Família, a gente faz capacitação para o apadrinhamento e acompanhamento. E aí as famílias que se dispõem a ficar com essas crianças nos finais de semana, elas criam um vínculo e elas passam a ser uma referência de afetividade, de educação e de vínculo para essas crianças, né? Então, só que as crianças que vão para o apadrinhamento são crianças com perfil específico. Geralmente são maiores de 9 anos, ou grupos de irmãos, crianças com baixa perspectiva de adoção, muitas vezes com problema de saúde, alguma deficiência, ou então crianças que ainda não estão destituídas do poder familiar, mas que vão ficar por longo tempo na instituição, que os pais vão demorar para pegar a guarda novamente. Então, é esse o perfil específico e é assim que as crianças que estão institucionalizadas podem sair. Perante a lei, essa é a forma que as crianças podem sair para ter uma convivência fora do ambiente da instituição. Perfeito. Mas a estrutura disso é mais elaborada do que era no passado, né? A gente percebe isso, tem que ter uma qualificação para isso também. Sim. Hoje, lá na ONG, a gente faz toda a preparação, a gente faz uma capacitação de 8 encontros e a gente acompanha cada uma dessas famílias que fazem parte do apadrinhamento afetivo mensalmente. A gente faz encontros em grupo, a gente faz atendimentos individuais e de acordo com a demanda que essa família traz. Perfeito. Também eu acho que a gente tem que enfatizar essa questão dessa estrutura de adaptação inicial, né? Dentro do processo. Olha, a pessoa passou pelo processo, chegou naquele perfil desejado, né? Como é que é feita essa fase de transição mesmo? Porque também tem uma questão de prática, né? Olha, desejei um perfil, vou lá, encontro a criança e aí, se não deu certo? Então, é justamente para isso que a gente trabalha, né? A nossa tentativa é que a decepção seja a menor possível. Então, a gente a gente tem o POPA, né, que acontece uma vez por mês, que é um encontro que a gente leva um profissional capacitado ou alguém para dar um depoimento, que é para a gente falar isso, da teoria prática, né? Como é que funciona? Quem são essas crianças? Como é que elas vão se comportar? Né? É importante a gente lembrar que as crianças que estão institucionalizadas, elas tiveram algumas vivências que não dá para ser apagadas. O que vai acontecer é que elas vão trazer bagagem. E aí, quem é o adulto da relação, que são os pais, vão ter que lidar com isso. E é para isso que quanto mais preparado, mais capacitado esse pai tiver, melhor ele vai conseguir lidar e se adaptar a essa criança e ajudar ela na adaptação na nova casa, no novo lar. Nós falávamos aqui ao longo do intervalo de uma outra questão problemática, que é devolução de crianças, né? Apesar de toda essa complexidade, ainda existe um número alto de devoluções, né, Amanda? Por quê? Sim, o que acontece é que muitas vezes, apesar de capacitados, né, apesar de serem considerados pela justiça aptos a adotarem, os pretendentes, eles não se preparam e não pensam a respeito de como vem essa criança de verdade. Como eu disse anteriormente, as crianças elas vêm cheias de bagagem, elas têm um monte de vivência. E elas já tiveram uma perda e um vínculo desfeito, que foi com a família de origem. A partir disso, quando ela chega na nova família, inicialmente o contato é muito bom. Só que ao longo do tempo, quando o vínculo se forma, a criança passa a ter comportamentos de criança.
E, em especial, as crianças adotadas, elas têm comportamento de testar essa família para garantir que elas não vão ser devolvidas. Então, elas vão ter comportamentos que são inadequados, que são inesperados, que vão deixar esses pais um pouco cansados. Só que eles são adultos da relação e eles precisam buscar conhecimento, buscar ajuda, muitas vezes a psicoterapia, os grupos de apoio, que é justamente para isso, para entender o que está acontecendo. Essa criança não me quer? Não é que essa criança não te quer, ela quer garantir que ela está sendo amada independente do comportamento que ela tiver, assim como seria com um filho biológico. Uhum. E, de fato, né, a gente tem que... É uma grande equação aí, né, de ter esse perfil de proximidade, mas de ter esse preparo da família mesmo, porque hoje a gente também vê isso na sociedade, né, famílias que super protegem filhos biológicos, né, mas que depois não têm paciência num caso específico de adoção, né. A gente ainda vive numa sociedade muito preconceituosa, eu acredito que isso também seja uma trava aí, né, que complica esse fator, né, Amanda? Com certeza. O preconceito na adoção, ele existe e ele é evidente. As pessoas dizem muito a respeito das adoções que não deram certo, né? E é importante a gente pensar, o que é não dar certo, né? Porque se você disser que não dar certo é não ter uma boa relação com os pais, muitos filhos biológicos também não deram certo, então. Né? Então, é importante a gente pensar sobre o porquê essas adoções dão errado. Porque esse é o principal foco das pessoas com preconceito. Elas têm muito preconceito ligado à genética. E se essa criança for como foi a mãe, um usuário de droga e tudo mais. Né? Mas é importante que a gente evidenciar que os estudos mostram que o ambiente é o principal fator para o desenvolvimento dessa criança. E se ela tiver um ambiente suficientemente bom, é muito provável que ela vai ter um desenvolvimento como de qualquer outra criança. Asline, né, uma das coisas que você coloca aí, né, que no teu perfil, que é abrangente, a questão de doenças tratáveis. Sim. Que a gente percebe muito o perfil de saúde da criança também como um impedimento, né, no sentido assim, uma criança com diabetes, né, a dificuldade dela ser adotada já amplia. Sim. A literatura, ela não especifica o que é uma doença tratável, o que é uma doença não tratável. Fica muito abrangente. A comarca de cada cidade que vai decidir como que é lidado, como que eles vão lidar com isso. Eu coloquei doenças tratáveis, mas o que é doenças tratáveis? Diabetes é uma doença tratável, AIDS é uma doença tratável. Eu acho que a definição está errada, acho que deveria ser doenças curáveis e não curáveis, talvez. Mas o que impede que o filho biológico também não venha com essas doenças? A gente não saberia dizer, né? Tem uma dificuldade, sim, principalmente com deficiências físicas, deficiência visual, essas crianças, deficiência mental, essas crianças são mais negligenciadas, né? Os adotantes optam por uma criança mais saudável. E quando a gente pensa, né, nessas 5.000 crianças aí que estão aguardando, infelizmente muitas delas estão enfermas, né, e precisam desses cuidados especiais. Sim, existe a busca ativa, que a maior parte das crianças que entram na busca ativa são crianças que estão precisando desse acompanhamento médico. São crianças que precisam de uma dedicação exclusiva, que sejam pais capacitados e aptos a atender às necessidades daquela criança. Amanda, vocês estão fazendo também um treinamento no fórum local, né? Para quem, qual é a função desse treinamento? Hoje nós vamos ter uma fala que é a respeito das questões emocionais da criança adotada para os pais pretendentes de adoção, aqui da comarca de Batatais. Então a gente vai ter uma fala
breve a respeito especificamente das questões emocionais das crianças adotadas. Perfeito. E é importante isso, né? Eu acho que o bonito da ONG é essa proposta, em especial da qualificação, né? Porque a gente fala da adoção enquanto também redução de danos, né? Mas às vezes se o processo não é bem elaborado, ele pode ser o próprio dano. Com certeza. O índice de devolução, como eu havia falado, é alto, né? Então as crianças são adotadas e são devolvidas pelas famílias que adotaram. E é um dano muito maior quando essa criança é devolvida do que se ela não for adotada, né? Embora a gente veja que as crianças, quando elas são adotadas e devolvidas, quando elas voltam, elas estão geralmente mais desenvolvidas do que antes, o que significa que elas conseguem aproveitar o pouco vínculo que foi oferecido, né? Então a gente vê que essas crianças têm muito potencial e que é preciso que a família se capacite para dar conta de enxergar e apoiar para que esse potencial seja desenvolvido. Pensando aí, né, no futuro, Asline, né, como é que você vê aí, como é que está o coração nessa expectativa, né, depois de 3 anos, e o quanto que a ONG te ajudou nesse processo? Tá. A expectativa, ela é dolorosa, porque uma gravidez biológica, a gente sabe que ela vai durar 9 meses, mais ou menos, né? E a gravidez do coração, ela não tem data. A gente não sabe quando que o telefone vai tocar, quando que essa criança vai aparecer. E a ONG me ajudou muito nesse processo de aguardar, de me capacitar, de saber esperar. Eu procuro ler muito sobre a adoção. Semana que vem eu estarei participando do ENAPA 2018, que acontecerá em Bonito, onde vários juízes, promotores, escritores vão falar sobre o tema da adoção. Então, eu e meu esposo, a gente está aproveitando esse momento e o serviço da ONG para a gente ficar capacitado, para que quando essa criança chegue, a gente saiba lidar da melhor forma possível. Eu sei que acontecerão coisas que a gente não prevê, mas eu espero ter um norte e a ONG estará lá para me apoiar. Sem dúvida. Eu espero realmente que na próxima vez que nós tenhamos a conversa aqui no programa, já estaremos falando da prática. Eu também espero, com certeza. E de fato, né, nós vivemos, eu acho que numa realidade, porque quando a gente fala desses números, a gente está falando de país, né? Nós estamos falando de uma estrutura continental, né? E que a fila também se baliza por essa questão ou não, né? No seguinte sentido, olha, você está na fila, entrou crianças nesse perfil para você, que você está destinado a ser a primeira lá, mas elas estão no Maranhão. Como é que funciona? Tá. Quando nós fizemos o nosso cadastro no Fórum de Ribeirão Preto, eles perguntaram se queríamos participar do cadastro nacional. E nós não optamos pelo cadastro nacional por uma questão de geografia. Nós optamos por estados próximos a São Paulo e São Paulo. Então, se entrar uma criança com esse perfil, provavelmente eu não vou ter acesso a ela. Mas depende muito também do fórum fazer essa busca, porque em Ribeirão Preto hoje não há crianças com o meu perfil. Então eu precisaria que a equipe técnica de Ribeirão procurasse junto a outras comarcas crianças que fossem dentro do perfil que eu estou procurando, ou pela busca ativa. Mas a busca ativa, ela também é restrita ao serviço técnico dos fóruns, né? Mas essa lista, ela é nacional sim. Se o pretendente quiser participar nacionalmente, se ele tiver condições de poder viajar para o local onde essa criança
está e permanecer, porque ele vai precisar fazer um período de adaptação com essa criança. Então, para mim seria inviável. Eu não poderia ficar 30 dias numa outra cidade para fazer esse contato, esse vínculo até a destituição ou a guarda provisória dessa criança. E talvez a gente caia num outro problema estatístico do país, né? É de que você tenha crianças em uma determinada área com uma quantidade baixa de pessoas interessadas em adotar e vice-versa, né? Então o fator continental aí do país também é um complicador, né, Amanda? Com certeza. Mas, como a Asline falou, isso depende muito da equipe do fórum. Porque se eu tenho uma criança na minha comarca e essa criança ela já está destituída, ela está para adoção, eu posso procurar a nível nacional. Em algum lugar, alguém que queira uma criança com esse perfil. Então, isso chama busca ativa. Através disso, eu poderia, talvez, conseguir uma família para essa criança. Então, isso depende muito da equipe técnica do fórum. Uhum. Então, e por isso é importante a capacitação, por isso é importante a divulgação do trabalho, acho que acima de tudo, né? Eu ainda acho que a gente está muito engatinhando no uso, por exemplo, de tecnologias dentro dessa estrutura, né? A gente poderia estar evoluindo muito mais rápido se tivesse um cadastro mais moderno, enfim, né? E que a busca ativa pudesse ser feita inclusive pelo usuário, né? Por quem está procurando, né? Acho que daria uma dinâmica e quem sabe, né? Seja uma proposta interessante. A gente está num ano de eleição, né? Um ano que as coisas se fomentam de uma maneira mais ágil, né? Quem sabe não seja um caminho aí para um futuro próximo e que a gente consiga de fato atender essas prerrogativas de uma maneira mais ampla, né? Porque é isso, né? A gente tem esse perfil em todo o país, né? E quem sabe a gente construa leis que deem suporte, né? Porque a gente, quando pensa, muitas vezes cai na questão financeira, né? Quando a gente pensa no custo, olha, eu não tenho condições mas poderiam haver subsídios para esse perfil, né? Olha, família interessada viaje, fique um tempo, né? Porque também o custo dessa criança mantida pelo Estado, você acaba no mesmo, né? Então, por que não dar mais qualidade de vida, propiciar isso, subsidiar isso, né? Muito mais racional. A longo prazo, né? Sem funcionaria dúvida. Muito melhor. Sem dúvida, o custo seria muito menor a longo prazo, né? Sem sombra de dúvida. Quero agradecer a presença, parabenizar aí por trazer um pouco dessas informações aqui para Batatais. Espero, Amanda, realmente que a gente consiga multiplicar esse perfil e essa sensibilização, né? Eu acho que a palavra é essa para o tema e que, de fato, a gente saia, né, da ficção da adoção e tenha cada vez mais uma realidade de adoção presente no nosso país. Obrigado pela participação. Obrigada pelo convite. Asline, parabéns aí pela iniciativa, não só a sua pessoal, mas da ONG como um todo, né? Parabenizando em seu nome todos os integrantes e agradecer por partilhar a sua história com a gente. Obrigada por ter me convidado. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui, tá certo? Deixa eu aproveitar e deixar recadinhos, né? Hoje a gente tem à noite no Teatro Municipal, show aí com Saulo Laranjeira, o João Plenário da Praça é Nossa. Os convites antecipados estão à venda no próprio Teatro Municipal, tá certo? Para aqueles que procurarem ao longo do dia, não deixe para a última hora, tá certo? Também informar que nós temos aí, né, dentro da programação cultural nesse final de semana, Semana do Hip Hop no CAIC e na Praça da Bíblia, acontecendo aí gratuitamente a toda a população. O programa de hoje vai ficando por aqui. Lembramos que às 18h30 tem Cidade na TV. Você fica agora na companhia da TV Brasil.